Olá a todos e a todas. Estamos de volta com a 6ª temporada do podcast Os Nossos, conversa sobre família. Hoje vamos falar sobre o filme Um Amor Inesperado, um filme argentino que fala sobre um relacionamento, filhos, família, esses temas que a gente costuma trazer aqui. Estamos gravando hoje aqui no Espaço Compasso Collab. Eu sou a Dora, fundadora do app Os Nossos, e estou aqui com a Luciana Grimber e a Renata Ferrara, as minhas sócias. Bom, antes de começar, esse episódio vai ter spoiler. Então, se você não assistir esse filme, Um Amor Inesperado, corre lá, assiste o filme e depois volta. Que a gente vai comentar algumas coisas que é mais legal descobrir vendo o filme. Esse filme é estrelado pelo Ricardo Darín e pela Mercedes Morán, eu acho. Morán, exatamente. E um resuminho breve. A história de um casal, eles têm um filho. Esse filho vai embora da Argentina, vai estudar na Espanha. E fica só o casal lá, olhando um para a cara do outro e, enfim, analisando o que restou desse casamento sem o filho, o que eles vão fazer dali para frente, certo? Correto. Isso mesmo. Sejam bem-vindas. Oba. Bom, o filme começa com aquela cena da biblioteca, em que ele tá lendo este livro, Moby Dick, um clássico da literatura mundial. E eu achei bem interessante porque ele fala: há 3 anos aconteceu comigo mais ou menos o que aconteceu aqui nesse filme, nesse livro, logo no começo. Ele estava meio perdido e o Moby Dick aqui diz que quando está perdido ele ia para o mar, velejar. No caso, o Darín não foi velejar, mas tomou outros rumos da vida dele. E aí, logo depois, já vai pra cena da despedida do filho, né? Uhum. Então, a saída do filho de casa com os pais nessa faixa dos 50 anos é um clássico, né? Muita gente passa por isso, né? Chama até de síndrome do ninho vazio. Uhum. Eles até mencionam isso, né? Um pouco. E eu quero que vocês comentem, mas o que me chamou a atenção é como a mãe, a Ana, né? Como ela fica não só chateada, que é natural, com a saída do filho, mas parece que ela fica… Esvaziada. Exatamente. Sem norte. É. Sem saber o que fazer. E até no começo dá a impressão que ela nem tem uma profissão, um trabalho. Depois a gente descobre que ela tem. Uhum. Porque fica um vazio, né? Ele logo volta pra rotina, o pai. E aí a segunda cena já é a despedida do filho. Que tá indo embora, estudar na Espanha. Barcelona. Inspirada pelo sotaque. Não, e é interessante. É muito hablar legal porque ela fala: eu me preparei pra isso, mas… Porque ali no aeroporto ela tava muito emocionada, né? Natural. E aí quando eles voltam pra casa, dá a impressão que ela tá sem norte, perdida. Vazia. Exatamente. A gente Não, até… esvaziada. A palavra é isso, esvaziada. E a gente até acha que ela nem tem uma profissão, um trabalho, depois descobre que tem. Porque ele, né, o Marcos, ele logo volta a trabalhar, enfim, vida que segue. Mesmo sentindo falta do filho. Mas ela não, né, ela passa ali um começo, pra ela é mais difícil essa saída do filho. O ninho vazio, como se diz, né, eu acho que é uma situação que muitos casais na faixa dos 50 anos vivem. Enfim, queria que vocês comentassem um pouco aí. Como é que vocês sentiram quando sai esse filho e a reação do Marcos e da Ana, do casal, o personagem? Quer falar? Pode Vai ir. você. Vai. Não. Tu. Tá. Bom, o que eu acho? Acho que essa é minha leitura, né? Essa questão do ninho vazio que eles trazem. Ninho vazio. Que eles trazem. É aquele momento em que as pessoas acabam se deparando com um relacionamento que não foi sendo muito alimentado ao longo do tempo, né? Porque as pessoas começam um relacionamento, elas são uma pessoa. O tempo vai passando, os sonhos vão mudando, os interesses vão mudando, tá? É difícil você atualizar isso com o outro passo a passo. E quando você tem filhos, a atenção dos dois acaba indo pro filho. Então, ao invés de fazer essa atualização do relacionamento, você vai olhando pro filho. Quando sai esse filho, tem um abismo entre as pessoas, né? E eu achei muito interessante, porque assim, quem puxa a conversa foi ele,
né? Sai o filho, ele demonstra estar sentindo menos, ela demonstra estar sentindo mais, mas aquela conversa… A gente vai chegar a nela. gente vai chegar nela, tá bom. Vai. Ela é o ponto mais importante do tá filme, bom. mas a gente vai, porque ela é especial. Mas você sabe Fala, que eu acho Lu. que uma lição importante desse casal, enfim, a gente vai falar mais pra frente, mas é assim, eu acho que a maioria dos casais, eles precisam tomar sempre conta do casal, né? E eu acho que a maioria das famílias, ela cai nisso que a Rê falou, em cima do holofote desses filhos, da prole, dessa coisa, e esquece de cuidar do casal. Né? A rotina centralizada nos filhos faz surgir uma crise quando esses filhos vão embora, né? E eu vou te falar assim, uma coisa que eu vejo sempre, assim… A gente pode falar sobre a gente aqui? Pode. Fernando. Assim. Não, mas Pode assim, falar, uma coisa claro. que eu sempre cuidei, assim, era assim, de 6 em 6 meses, eu falo que um segredo do casamento. 6 em 6 meses, fazer uma viagem junto. Nem que for pra Birigui, sabe? Coitado de Birigui. Prefiro Paris, pode ser? Pode ser, mas é que é isso. Porque é o seguinte, a gente fica muito em cima daquela rotina louca. Se você não tem filho, você tem o cachorro, você tem um negócio que late, a gata que pede. E a gente entra nessa rotina do dia a dia. Sim. E a gente esquece de parar e olhar um pro outro, assim, né? E aí, muitas pessoas falam assim, nossa, mas como você viaja sem seus filhos? Eu viajo sem meus filhos, porque é importante isso. Não, e se você pegar, tem tudo a ver com o aplicativo, né? Casal, conjugal e o par parental. Que as pessoas não alimentam isso de forma diferente. Então, às vezes, exercem a parentalidade por meio da conjugalidade ou vivem a conjugalidade em cima da parentalidade. Quando são duas relações paralelas que precisam ser alimentadas de forma conjunta. É exatamente isso. Porque… Gente, esse episódio tá cheio de insight. Não, mas é exatamente isso. Porque você cai numa rotina e para olhar para si, né? Para o seu companheiro, às vezes até para o filho ou para os filhos de forma individualizada, né? Então eu falo, quando eles… Desculpa, é um filho só nesse, mas no caso se tivesse mais, cuidar de um filho uma questão, outra filha de outra. Tem mãe que fica, não tem nada contra, mas assim, coloca os filhos com a mesma roupa, mesmo não sendo gêmeos, né? Minha mãe punha todo mundo com a mesma roupa. É mesmo? Eu gosto de, por exemplo, mas aí eu acho que era uma questão estética, sabe? Queria todo mundo sabe igual. Minha mãe fazia? Ou cores diferentes. Não toda hora, não toda hora. Sobre isso. Não toda hora, mas por exemplo, tinha roupa que era assim, da minha irmã uma cor, a minha outra. Não, isso outra é praticidade. Cor, uma isso coisa é praticidade. Não, minha mãe fazia outra coisa. Ela mandava fazer o vestido pra ela, aí sobrava tecido, ela fazia igual pra mim. Então, a sua mãe já já era uma visionária, porque hoje é uma mania a roupa de mãe com roupa de filho. Igual? Sim, sabe o que eu vi? Eu vi, sim. American Girl é isso. Mas eu sabe o que eu vi? É isso? Ah, boneca, sim. Gente, capa de chuva pro cachorro e pro dono. Eu já gosto de pijama combinando quando a gente vai viajar. Para as meninas, mas isso não é o tema, vamos voltar. Voltando para o filme argentino, é muito legal quando eles estão… Eu não lembro se no aeroporto ou logo chegando em casa, depois que o filho sai. Desculpa só te falar uma coisa. Ele sempre muito carinhoso com ela. Sim, eles se querem muito bem. Eles carinhosos entre si. Sim. Né? E aí eles falam, fizemos bem, né? No sentido de criamos bem o nosso filho. E já que nós vamos falar da gente hoje também… No dia que eu fui conhecer o apartamento do meu filho que saiu de casa, quando eu desci, eu falei isso pro Gustavo. Acho que a gente fez direitinho, né? O filho está bem criado. Engraçado, foi quase a mesma frase do filme. Aquela sensação, assim, de dever cumprido. Que é a questão de você olhar o projeto e falar o projeto deu certo. E aí, só que tem uma coisa. Não é um spoiler, mas já é só um link pra gente não esquecer. Ela fala isso porque isso também está alinhado com a expectativa dela. Porque mais pra frente, quando o filho resolve tomar um rumo um pouco diferente, que não está alinhado com o que ela esperava, ela tem uma relação completamente diferente. Eu não criei este filho pra isso. E o cara fala assim, como pai, eu posso até concordar com você, mas como pessoa, não tem nada de errado no que ele tá fazendo. E aí isso também é uma coisa muito interessante, que você olhar para um projeto filho e considerar se ele
fizemos bem ou não fizemos bem, quanto essa sua opinião tá ligada com o fato de que ele tá atendendo a sua expectativa ou não. Mas muito uma legal. coisa que me chamou a atenção no filme inteiro é a boa comunicação que todo mundo tem. Sim. Boa comunicação. Até o filho com eles, né? Porque É o filho assim, provoca a filho. reflexão sobre o fim do casamento. Não, é uma gente bem resolvida. Bem, não vamos falar resolvida, mas se comunica bem. Sim. Que também, Sim. né, mas… E é muito legal. Eles chegam em casa e aí na primeira noite, eu lembrei disso que você falou de Ai, do expectativa, do pijama. É. E aí, qual é a expectativa pra primeira noite sem o filho? Ele aparece de pijama. E ela fala assim, mas você não ficaria sexy na primeira noite, que estamos só nós dois? Não, e porque a primeira coisa ela pergunta, mas você já vai dormir? Aí ele fala, não, só quis ficar à vontade. Bom, mas à vontade não sexy, né? Mas ele até joga, né? Ela fala assim, eu já tomei um banhinho, tô aqui… Eu acho que ele mas acho que ela esperaria um marido mais… de sunga? Não, não precisa vir de sunga, mas não é um marido, um ambiente mais de sedução, porque finalmente, enfim, sós, né, como dizem. E aí ele quer ficar confortável, ele não quer ficar sexy, mas tudo bem. Expectativa dela frustrada e vambora. Essa história, né, quando ela fala assim, ela fica tão vazio. Gente, era um menino crescido, quanto que ele ficava naquela casa? Ele não Mas devia ele já tinha uns 20 anos, né? Então, tomar cafezinho com a mamãe, ficar lá comendo pipoca com os pais. Não, essas brechas ele provavelmente tiveram. Então até me chocou a forma dela do tipo, nossa, ele se foi, e agora? Não, mas o filho pode até ser uma fuga. Assim, no sentido de quando você tem o filho, você não precisa olhar pro relacionamento, você tá olhando no projeto mas você sabe comum, que eu acho que nesse caso não era, Ri, sabe por quê? Eles se davam tão bem, o casal tinha uma integração. Sim, mas em torno do projeto família. Então, mas eu via mesmo o filho saindo, tudo bem, a gente vai chegar no momento do rompimento, mas tem uma cumplicidade entre eles, tem um carinho. Depois tem a cena que eu vou comentar, que eles fazem o teste cego das empanadas, quer dizer… Tem muita coisa legal ali entre os dois. Eu não vi ficar um vazio da relação. E aí a gente vai avançar depois pra entender melhor o que aconteceu. Mas eu não vejo como uma relação que tava só baseada na parentalidade. E a surpresa deles quando descobrem que tem uma mulher que mora com o filho. Que aí é na primeira videochamada. A vietnamita, né? Quem é? Minha companheira de quarto. Como assim, companheira de quarto? Não, mas é sensacional a cara de choquitos que eles fazem. Não, e ele achando tá tudo bem. E não tinha nenhuma conotação sexy, o menino falando. Mas é que ela chega no peitão. No peitão e aí ele até fala. Uma vietnamita com os peitos de italiana, né? Não, e muito interessante que os dois… tanto a mãe, tanto a Ana quanto o Marcos, os dois se chocam. Se choca, mas o Margot ainda achou mais interessante. Ela já ficou tipo, como assim? Ele falou, tudo bem. Mas eu acho que talvez ela tenha ido para um outro lado, assim, cara, meu filho já não vai sentir saudade, já tem outra, sabe, não sei, não pode ser uma coisa, mas pode ser assim, isso. E o pai já tava olhando mais de um, tipo, ele tá libidinoso, assim, né? Tá tudo certo. E aí, bom, aí depois vem o teste das empanadas. Bom, eu acho aquela cena muito divertida. Eu amo empanadas. E a saltenha, ele estava certo. Não tem esse negócio de empanada napolitana, porque italiano não sabe fazer empanada. Mas a questão, ainda voltando ao que você falou, da relação deles, da confiança e da cumplicidade. Porque pra fazer uma brincadeira daquela… Você tem que estar muito à vontade com a outra pessoa. E não tem uma competição mas eu achei que tinha uma rivalidade. Uma espetadinha. Quem tá certo, quem não tá certo. Quem tem razão, quem não tem razão. Mas eles resolvem de uma maneira legal. Suave. Sim, e ela se surpreende, porque ela queria que ele errasse. Mas ele é um especialista, claro, que fala a saltenha é a melhor. Não tem essa de napolitano, porque italiano não sabe fazer empanada. Mas o que eu acho, embora tenha essa rivalidade, mas é bem suave, do tipo, tá bom, então vamos fazer essa brincadeira. E ele faz, ela, tá bom, você tá certo. Mas não tipo, você tá certo. Eu achei eles são divertidos. Eles são divertidos, eles riem de todas as coisas que acontecem ali. Leve. E aí, agora vem um momento que na minha visão, começa a quebrar esse clima. Que é na noite que ela tem insônia. E ele levanta, vai… Mas ela tem insônia por quê? Vamos conversar. Porque ela vai conversar com a mãe e a mãe diz que tá namorando. Não foi? Não, a mãe é depois. Certeza? A cena, o encontro com a mãe é depois. Sim, o encontro com a mãe é no domingo, em que eles têm a conversa definitiva. Tá. Ela tem a insônia e nessa conversa ela fala, o que nós vamos fazer? O que resta pra gente até o fim da vida? Ela começa com essas reflexões. O que me chama a atenção é tipo, você tá apaixonado? Não, isso é depois.
Ixi, eu tô ruim de… É que eles têm duas conversas mais profundas. A nessa primeira ela só é faz… nessa noite da insônia, em que ele até começa um pouco resistente a aprofundar. Que aí ele vira pra ela e Ele fala: tava você com tá sono, sofrendo né? da síndrome do ninho vazio. Então ele verdade. desvia um pouco do assunto. E ele fala, temos toda a vida pela frente. E ela fala, é justamente isso que me assusta. Mas aí depois ele vai conversar com um amigo e ela vai conversar com a mãe, não é isso? Então, E mas depois eles têm a conversa. ainda nessa noite, que eles falam, qual vai ser o próximo evento emocionante da nossa vida? O nascimento de um neto? E tá longe, ela até fala, um neto não vai acontecer antes de 10 anos, pelo menos. Ela começa a sofrer com essas questões, do que vai ser daqui pra frente. E ele tá num clima assim, não, acho que não é bem assim, tudo bem, você tem seu trabalho, eu tenho o meu. Ele tá menos preocupado com isso. E ela já tá tão preocupada que ela tá perdendo o sono. Mas você não acha que ela tava sofrendo de uma ansiedade? Porque assim, era também deixar um pouquinho, dar tempo ao tempo, pro relacionamento se… Eu também achei ela muito ansiosa. É muito querer tudo muito programado. O que vai fazer, o que não vai fazer. Sabe, puxa um pouco, vai convida pra fazer uma coisa, vai… Não sei, eu achei que ela Então, tinha uma coisa… Na minha visão, ele tá nesse clima que você tá dizendo. Vamos, um ela dia tava de muito cada ansiosa. vez. E ela não. Por isso que eu falei que é o primeiro momento de o início de uma ruptura entre eles. Sim, que Porque ela tá num mood e ele tá em outro. Então, mas eu concordo com a Renata quando ela fala assim, a pessoa está muito… super ansiosa. Porque, meu Deus, Tanto que ela o cara perde foi o embora, sono. vai embora, ai que agora eu vou fazer. Calma, deixa eu Até rolar porque pouco, assim, né? qual vai ser o próximo evento emocionante? Ó, crie o evento. Pois Não é a vida que vai… Você pode criar, você pode, né? Então, Eu acho. é que ela não tava com Sim, com esse coração aberto. E aí, é muito interessante como o filme vai… As reflexões vão se aprofundando a cada cena. A cena seguinte é a da festa do Da amigo. festa. Só 55 uma coisa antes, anos. eu acho que ela talvez não tivesse muito… Eu acho que agora me caiu uma ficha. Eu acho que ela estava confusa consigo mesma. Entende? No sentido de… Porque ele tá mais… Vamos deixar a vida se levar, vamos deixar a vida… Ela, assim, o que eu quero, o que eu não quero, qual é a emoção, qual não é. Não é assim, eu vou criar um momento emocionante. Ela não sabe o que ela quer. Então, acho que ela se deparando com ela mesma, com ideias diferentes, com uma pessoa diferente, sem saber direito o que ela… Então, eu acho que daí nasce essa Então, sensação. e aí, como ela traz isso pra ele, que eles têm a conversa, pra mim, assim, foi a cena, colocou o bode na sala. Ela colocou o bode na sala naquela noite. E aí, eles vão na festa do amigo. A festa do amigo tem muita simbologia sobre o que tá acontecendo com eles. Primeiro, o amigo que ele encontra, tá com uma criança, ele fala, é seu neto? E ele fala, não, deixa eu te é apresentar meu filho, deixa eu casei apresentar- de novo, eu me separei. E uma mulher mais jovem, né, como sempre, etc. E ele, como assim, né? Ele… Quer dizer, aí ele já começa a olhar pra esse amigo que refez a vida, tá com uma mulher mais jovem, um filho novo. Mas pra ele abala pouco, né? Isso, ele… Acho Então, que dá, aí se soma o aniversariante, que aí tem aquela cena declaração de amor Não, incrível. declaração de amor, aquelas fotos com a música do Vando. Você quer cantar, Lu? Não. Você lembra que a música do Vando é sensacional? Por quê? Como se o amigo que tava fazendo aniversário tivesse uma vida ideal, porque a homenagem da mulher e a música do Vando. E a mulher lindona, A mulher falou que tinha lindona e emagrecido aquelas 10 fotos. quilos, Que aí você já lembra? começa assim, mas será que só eu que tenho angústia, infelicidade, problema, a mesma mulher há 20 anos, 30 anos? O incômodo vai aumentando ali na comparação com os outros casais. Seja porque um recasou ou porque o outro Tá super parece feliz, né? Porque ele tem uma amante. Sim. Há não sei quantos anos. Não, claro, mas isso é o que fala é do carro, que faz a relação do… É que às vezes eu não lembro direito dos personagens. Que faz a relação num relacionamento de 25 anos com um carro velho. Sim, o que ele vai caminhar depois, no domingo. Que é bem amigão dele. E aí… Depois a mulher descobre. Não, e a mulher, era uma mulher que ainda chegou pra ela e falou, Ana, imagina, eu tava assim… mais gorda, perdi 10 quilos. E ela é uma loira bonitona, com o braço definido, não sei o quê. Tô ótima, olha só. E, na verdade, não era nada disso que estava acontecendo. Quer dizer, Então, até era… Eles aparentemente, se projetam naquilo que eles estão vendo ali naquela festa. Que é o que todo mundo faz. Sim, né? Porque sim. E aí se acha pior, que afinal de contas… não sabe o que tá rolando na… Não, e estavam mantendo um relacionamento, um casamento ok, aparentemente feliz,
mas cada um buscando, ou pelo menos o cara buscando atender os faca seus de ferro. desejos em outro ambiente, né? E aí, que aí Ele falava pra ele, é só quando sexo. quando ele conversa com o cara no caminhar, com o Marcos, Que é que o o Marcos, dia seguinte. que o Marcos fala, que ele fala lá da mulher e tal, e o Marcos fala, mas então não é melhor separar? Como é que você pode, assim, você tem outra pessoa porque o seu casamento tá ruim? E ele fala, você O casamento não faz tá com, ruim. não, e você até faz, o que fala. você faz com um carro velho? Você descarta o carro só porque ele tá velho? Não, então como, assim, descarta o casamento só porque passou o tempo? Não, você pode criar outras coisas pra ajudar a sustentar aquele casamento. Então, é isso que você tá falando com o amigo, é no dia seguinte, que é o Uhum. fatídico domingo, em que ele vai caminhar com o amigo. E que ela vai encontrar a mãe. Isso, e ela vai encontrar com a mãe. E aí o amigo fala, o que pode funcionar bem depois de 25 anos? Uhum. Que é o questionamento sobre se você faz a manutenção do casamento ou sai do casamento e busca uma nova relação. E é interessante esse paralelo, eu não tinha pensado antes. Ele conversando com o amigo e ela com a mãe. E a mãe tem um namorado, né? Enfim, a mãe parece super jovial. 80 anos, né, a mãe? Mas tá super feliz lá com o Super. namorado. E quando eles voltam, que aí eles têm a conversa definitiva e ele fala, andei pensando, ela fala, não é bom pensar muito num domingo. Domingo não é dia de pensar, ela fala, né? Isso. Então, eu acho que eles trazem pra essa conversa, que é o que a gente vai mais comentar hoje, tudo que aconteceu antes. Ele caminhando com um amigo e falando sobre se manter um casamento longevo, se faz sentido, se não faz sentido, o que você abre mão, etc. Ela vendo a mãe super feliz e num relacionamento novo, enfim, com novas perspectivas. Eu acho que a palavra é um pouco essa, perspectiva. Eles vão perder as perspectivas de se reinventar e de ter momentos… Eu acho que faltou respiração pra ela. Então, Não, mas achei ele, ela afobada. mas é que de certa maneira ele Tudo bem. concorda com ela. Não, ele não tem exatamente o mesmo ponto de vista, mas ele também tá com esse sentimento Eu acho de que eles chegam à mesma conclusão por caminhos diferentes. Ela por uma Angústia, dúvida com ela mesmo, e ele questionando o que tá… eu acho que ele mais pelo redor e ela mais interna. Eu acho que a questão dele é mais o que tá acontecendo em volta, e a questão dela é mais ela com ela mesma, assim. Eu tinha a sensação que ele não queria separar, ele só concordou porque, tipo, também não tinha muita opção Mas ali. ele que puxou a conversa. Não, ele puxou a conversa porque ele é bom comunicador, eu acho, ali. Não, eu acho que ele tinha um incômodo. E é muito interessante que ele fala, o que você sente por mim? Ela e ela começa a falar dele. Ela começa a falar dele. Aí ele fala, eu não perguntei como eu sou. Perguntei o que você sente por mim. Muito interessante isso. Porque ele quer ir fundo no assunto. Mas eu acho que talvez ele esperasse um desenrolar diferente pra conversa. Você não acha? Porque eu acho que ele fica um pouco surpreso quando a conversa caminha pra um… Então, mas vamos ver como é que essa conversa caminha. Sim. Porque… Primeiro que ela não responde o que ela sente. Ela responde como ele é. E depois porque ela eles nem invertem. sabe direito o que ela sente, né? E depois… E eu acho que ela não quer dizer… Não sinto mais nada. Não que ela não sentisse nada, mas ela já não sentia o que… Eu acho que, sabe o que eu acho? Eu acho que ela sabe que ela não sente aquilo que ele espera que ela responda. Então fica aquela coisa e assim… E a recíproca. Tem uma resposta certa, eu não quero dar a resposta certa porque não é verdade, mas também não quero dar uma resposta tão errada, então fica essa coisa. E aí quando eles invertem, que é muito interessante, né? Ele fala da inteligência dela, porque ela é muito inteligente mesmo. Ela é tão inteligente… Alma superior, ela fala. Ela é tão inteligente que tem uma hora que ela fala assim, isso é o prólogo pro que você quer dizer de verdade. Porque não é isso que você quer falar aqui. Né? Porque ele tava dando voltas pra chegar no ponto central. Estamos ou não estamos apaixonados? E aí a resposta é não, dos dois. Mas aí o que eu acho? Acho que faltou um caminho de resposta que seria… E será que a gente pode se reapaixonar? Sem se separar? Porque eles não pensam nisso. Renata editando o roteiro. Não é. Seria uma sugestão. Seria uma sugestão. Mas aí o filme acaba, né? Então, sim. Não, tudo bem, mas eu digo… Mas pensando na vida real. Pensando na vida real. Um casal precisa se separar pra se reapaixonar? Ou um casal pode se reapaixonar a todo momento no dia a dia sem se separar? Não, e tem uma coisa interessante que ele fala assim, a gente pode ficar juntos por mais 30 anos e felizes.
E o que tá implícito nisso? Sem estar apaixonado. E isso, gente, é o que a gente vê hoje menos, porque as pessoas se separam mais, tem mais facilidade de se separar. Mas a gente vê muito. As pessoas podem manter uma relação por 10, 20, 30, 40, 50 anos sem estarem apaixonadas. Tem a ver com a perspectiva. Não, tem a ver com a perspectiva, isso. gente. Porque também, aí a gente volta pra uma história do paixão. Paixão é uma coisa que dura pra sempre? Não. Inclusive dura pouco. Não, dura pouco. Então qual é o problema de não estar apaixonado o tempo inteiro? Qual é o problema? Você pode se apaixonar por momentos. Ok. Assim. Tipo, Mas você cai num vazio, né? Não necessariamente. Eu não acho. Eu acho que Momento filosofia. Não, mas é que assim… Fica chato, gente. Não fica, porque você vai porque apaixonando por isso, momentos, por cenas até. cenas, coisas da vida, coisas, sabe? Então, o mas tesão aí, daquele bobagens. momento. Tá? Não, mas Isso. então… Tem momentos, tem passagens, tem coisas que te encantam ainda. O que eu tô dizendo e que ele fala é que… Será que a gente consegue ficar junto? Sem paixão nenhuma? Querendo dizer, aquela coisa morna. É Então, possível mas ficar eu achei… casado, Mas feliz aí entra numa a coisa afobação. morna. Eles achei nem meio raso eles ali, estavam no momento aquele. afobados só, assim. Mas eu o que ele tá acho. propondo, eu acho que é o que muitos casais fazem sem ter essa conversa. Fica ali no morno. E vamos Sim. tocando. Não, e aí tem uma coisa que faz sentido, que assim, é um filme, né? Não dá pra ficar mostrando 5 anos de relacionamento morno, até eles chegarem nessa conclusão. Esse é um filme, tipo, 3 horas e, né? Porque Então, acho que a tudo bem. conclusão deles é que não dá pra ficar nessa relação morna, sem paixão, sem estar apaixonado, só por ficar. Mas só uma Enfim. coisa, eles E aí reencontram essa paixão, não reencontram? Não, calma. Não, Vamos chegar tudo lá. bem, mas é que isso pra mim é um sinal de que eles podiam ter reencontrado isso sem se separar. Duvido. Você acha? O que vocês acham? Duvido. Não conseguiria. Não. Não. Eu acho muito difícil. Por isso que os casamentos acabam, gente. As pessoas não conseguem. Mas é porque as pessoas não se dão… Agora eu vou falar porque os casamentos acabam. Não, o que ela tá Mas dizendo as assim, pessoas As pessoas não conseguem reinventar, ou dificilmente conseguem reinventar ou reacender a paixão, a admiração, Mas o tesão. Tá. Quanto de fazer empenho o essas casamento… pessoas têm? Não, isso eu não vou julgar que Não, as mas pessoas então, fazem. Eu tô dizendo mas que é uma então dificuldade é e os isso. casamentos acabam por isso. Mas Elas… por que você acha que eles reencontraram a paixão? O que aconteceu pra fazê-los… Eles tiveram que se separar pra Sim, isso. mas Por isso que eu tô dizendo, dentro tudo bem, do mas casamento é muito difícil. Sim, mas tudo bem, eles se separaram. E eles se separaram. E foi o que eles viveram fora é que fez eles chegarem à conclusão de que custo-benefício é melhor estar com ela? Não só. Não, porque eu acho que eles começaram a reacender uma… Mas eu acho que o que Eles eles foram viveram resgatando fora foi coisas. fundamental pra mudar o olhar sobre o outro. Você consegue trocar as lentes a partir da sua experiência. E aí você pode ter Então, um mas é que relacionamento você não aberto. precisa… Não, tudo bem, mas Então, no mas caso deles, do filme, o que eles viveram naqueles 3 anos possibilitou eles olharem pro outro. Não é que eles olharam de uma forma completamente diferente, mas é trocar as Reacender o que eles lentes. gostavam um no outro. Sim. Então, mas é que eu efetivamente acho que as pessoas não dão este tempo de subir no balcão e olhar a questão e a situação de outra forma. Mas eles não subiram no balcão, eles saíram da relação. Então, É mas porque diferente. eles não foram… A Eles minha não foram pro sensação é que balcão, eles não eles foram saíram pro sem balcão. subir. Ai, não estamos apaixonados. Ai, então tá bom, tá, então um abraço, tchau, tchau. Eu senti isso. E Mas eu pra acho mim, que eles foram tão honestos. Não, um com eu o acho que outro. eles foram afobados. A Eu minha não sensação… acho. Mas deixa eu falar o que eu acho. Por favor, mas peraí. Luciana, acho que eles foram afobados. Você tá casada há quantos anos? 29. 29, você? 26. 26. E você Eu, tá quanto? 21. Então, Então, nós todo somos mundo muito Temos lugar tempo. de fala, como se É, diz. tem lugar de fala. Gente, eu, assim, não me vejo me separando pra reacender uma paixão. Eu acho que é um relacionamento completamente diferente hoje do que era no passado. Mas eu sempre Sim. falo, gosto mais hoje da pessoa que ela é do que do passado. Mas, Rê, quando a gente fala Assim, reacender é a uma- paixão, não é aquela coisa de quando a gente namorava, sabe? Não é isso. Eu acho que é uma coisa assim de… É de brilhar os olhos. Então, mas de brilhar os olhos, você pega uma série da Netflix e vê incrível. E fala, Mas você não pode ter… Aí Mas você vê sozinha, você não precisa do outro. Não, tudo bem, mas aí eu acho assim… Mas é aí que tá. Mas eu Tá tenho em um momento você de brilhar os isso, olhos. não Tem é no momento de outro. brilhar os olhos, não é Não todo é no dia, outro, todo é em você, momento. de mas- você falar, ai, que bom. Gente, desculpa, se uma tá se ela tava com a taça de vinho e ele tava de pijama, descompassou ali.
Ah, não, né? Você não pode eu beber um também vinho não de achei. pijama, gente. Sim, mas eu E quero aí, dizer, eu as ainda achei- expectativas ainda achei o estavam pijama bem dele bem diferentes. fofinho. Eu achei, nem parecia pijama. Oh, meu Deus. Eu acho que as expectativas lá estavam diferentes, é isso que eu quero Sim, dizer. mas aí eu você acho não que acha o um filme pouco- quer mostrar isso mesmo. Porque ela fala, nossa, eu tava esperando você sexy. Aí ele, Agora, que uma coisa que eu preguiça. gostei Não, mas só uma coisa. Eu acho que isso também, a questão é a seguinte. Tinha que ter isso pra poder ter o roteiro do filme. Sim, Sim, né? senão o filme acabava. Porque também eu acho que assim, dentro do grau de comunicação que eles tinham, que era super bom, improvável que ela não tivesse dado um sinal de que esperava ele mais sexy, que ele não tivesse comprado esse sinal, sabe? Uma coisa assim, pessoas que se dão tão bem, que se comunicam tão bem, que não sei o quê, vão chegar num ponto tão de concordo. desencontro de comunicação, assim. É uma Agora, coisa meio louca, né? O que eu achei bem interessante que acontece, assim, a reação dos amigos e das pessoas é assim, mas como que esse casamento acabou? Na Uhum. aparência, ele era um casamento ótimo, socialmente, e não houve nada, assim, de grave, externo, uma traição, por exemplo. Sim. E isso Mas a não gente era só na vê. aparência, Não, ele era neles real, também, ele era Então, real, mas a gente é. vê isso no dia a dia. Isso quer dizer, casais que a gente olha socialmente, tudo certo, não tem uma traição, não tem um fato grave externo, e o casamento acaba. E quando isso acontece, as pessoas não acreditam. Elas querem uma justificativa, um fator externo, uma traição, ou sei lá, não tô conseguindo agora pensar num outro exemplo, mas alguma coisa que justifique. Por quê? Onde eu quero chegar aqui é. O casamento também acaba pela nossa humanidade, pela nossa fragilidade, pela nossa vulnerabilidade, Sim. pela nossa incompletude. Não, E acaba só por isso. E as pessoas não acreditam muito. Elas acham que pra acabar tem que ter Tem um que ter um fator outro. grave, É. tem que ser uma coisa externa. E não. E porque eu acho que é o seguinte, o casamento, ele não tira a individualidade das pessoas. Então não é que deixa de existir duas pessoas e passa a existir um casamento. Essas pessoas continuam existindo, com as suas vontades, com seus desejos, com não sei o quê. E pode ter um momento em que você quer viver algo diferente, sem necessariamente desgostar do outro. Então, mas essa, Então, eu e acho tudo que… bem, né? Eu acho que o que a gente é como ser humano… E na hora que não funciona em algum momento no casamento, mas eu e é acho que natural isso, porque a gente é cheio de falhas, de incompletudes. E às vezes a relação acaba por isso. Mas você não acha que o problema é porque as pessoas acham… É que eu acho que tem uma crença de que tem que ser pra sempre. Se as pessoas começassem a entender que os relacionamentos É finito, podem não ser é. pra sempre e tudo bem… É que assim, enquanto a não sei o que lá da morte não separe, não sei o que, babá, é como se assim, casou é pra sempre, sempre. Então, Por pra isso não que ser chega pra ela e fala assim, sempre… ai meu Deus, eu vou ficar mais 40 anos com essa pessoa. Pra não ser pra sempre tem que ser uma coisa que tem que ter uma causa externa. Agora, se você casa pra ser bom enquanto durar, isso traria mais leveza até pros fins, né? É, porque você fica conquistando dia a dia, você fica… Cá entre nós, a gente renova dia a dia. Quero continuar casado, quero continuar casado. Eu acho que, na verdade, o segredo… O segredo é 2 Não, banheiros e a memória gente- curta. Não, eu acho que a gente vai recasando dentro do próprio casamento. Lógico! É isso fazer que eu novos acho. pactos. Não pode ser o mesmo casamento. Não, a gente se tem for, que… porque a gente muda. Não são as mesmas imagina. pessoas. Então, são. eu acho que muitos Mas casamentos… muita gente fica parado no primeiro casamento. Isso! E eu acho que são vários casamentos dentro de um só, Com gente. filho, Não dá. sem filho, com jovem, com filho pequeno, com filho sem filho, sem não sei o quê. Blá, blá, blá. É. Bom, Tem aí gente que começa a correr, tem gente que começa a pedalar. Não, mas é verdade. a gente começa a correr e pedalar. Mas eu acho incrível isso, porque você vai procurando outras coisas. O nome disso é projetos conjuntos. É isso. Tem que ter uma afinidade, um Ajuda. projeto. Não precisa ser tudo conjunto, porque Não. também tem isso. As pessoas acham Não, que… tudo não sufoca. Não. É, Mas vai- algumas coisas. Sim, mas é porque tem que ter essa coisa da ligação de tipo, É. gostamos de, se não gosta de correr junto, você gosta de assistir futebol junto. Gosta de assistir tênis junto. E convivência dá trabalho. Nossa, entendeu? se Dá dá. trabalho, que às vezes você tem que pegar a sua expectativa pra um pouquinho de lado. Então, se também não for pra não ser bom, não vale a pena, né? Não, e sem tem dúvida. parte que é chata, né? Eu tenho uma amiga que ela sempre fala: casamento é que nem peça de ópera. Tem umas partes lindas e umas partes chatas. Tem que ter resiliência pra aguentar as Mas partes chatas. E Bom. ter coisa pra resgatar. É. Eu acho que é isso que eles têm. Esse casal do filme, eles têm um montão de coisa pra resgatar. Tem, que ficou adormecido tem. ali, eles não tinham prestado atenção. É. E depois, quando eles começam a fazer, né? A mesma empanada, né? Quando ela tá… Vou fazer spoiler já? Não, já. Pode fazer. Não, quando ela se começa a a relacionar empanada com outro lá, pro outro cara que ela foi morar. Aqui nós vamos comer. Ela fala, aqui tá umas empanadas. Ele, empanada me faz mal.
E aí ela, Bom. nossa, faz mal. Aí eles vão pra Eu vida até fiquei louca, com fome. separados, vida de recém-separado, balada, festa, bebida. Aí tem aquela cena. Aplicativos. Aí tem aquela cena com a dentista, conta, Lu, que é Não, muito de boa. chorar de rir. Eles estão no bar. É Tinder, né? Acho que eles. É tipo Tinder, não sei. como se fosse um acho que Tinder. eles falam do Tinder. Aí ela começa a questionar ele. Você parece que você separou faz pouco tempo, não sei o que e tal. O que você faz? Não faz tal. nem 3 meses ele. Como você sabe? Como você sabe? Você tem Ele é cara muito de bobinho, quem? né? O que você faz? Eu sou dentista. Aí ela começa a perguntar se ele tinha cuidado. Você tem cuidado dos seus dentes? Tem cuidado dos seus dentes? Deixa eu ver, abre a boca. Ele fica assim, ó. Ela abre mais, ele. Não, gente, é muito Eu louco. quase fiz na calça. Não, e aí ela dá um tapa nele, né? Não, aí ela começa. Aí eles fazem isso e tal. Não sei o quê. Aí ela fala, fala alguma coisa sexy no meu ouvido, sei lá. E ela pega e dá um tapão nele. Tipo, meu Deus, quem é essa louca? Porque é uma louca, aquela mulher é uma louca. Não, muito engraçado. E ela diz que ela já tá acostumada com isso. E tudo bem também. Bom, Tá, aí quem tem tá essa sabendo? vida louca. Hã? Tudo bem. O que você Você falou? vai. Eu acho essa parte Luciana. a mais chata do filme. Não, essa cena é ótima. Mas a parte que eles estão de relação em relação, não sei. Eu achei a parte ela mais encontra chata uma do pessoa filme. do passado lá na festa, né? Que ela começa a falar. Aí vem aquela tal. conversinha. Ai, que preguiça. É preguiça. Não, Não, e ela ficou. Eu desde o começo achei ela uma mulher bonita. Mas efetivamente ela dá uma iluminada. Sim. Ela fica mais bonita. Aquela cena ainda. do que ela tá com o perfumista. Não, aquela cena. Eu primeiro não tava entendendo ali. Aquilo não é um perfumista. Não é, ele é, na verdade. Ele faz perfume. Não, ele faz perfume, Não, mas acho que ela aquilo foi é só- encomendada lá pra Não. fazer uma sacanagem com ele. Não, gente. Não, foi? eu acho que aquilo é só fachada. Ele é só. A história Eu dos acho que o perfumes cara- é só fachada. Esse cara é acho. garoto dos programas? É, Nossa, sim. como eu sou inocente. Não, eu entendi que ele tava ali. Eu acho enfim. que toda pessoa que vai Ele lá queria comprar mes- perfume busca aquilo e é uma forma de você Não, não. não, de- não, Ah, não, eu não pensei isso. Certeza! Certeza, gente. Adora! É ela sozinha, num lugar cheio de cortinas vermelhas de veludo. E ela, eu nunca passei por essa experiência. Ele, então vamos sentir o aroma. Não, é claro e aí que eles ele faz estavam- aromas esquisitos. Não, mas é que eu acho que já é a É profissão lógico dele. que eles estavam no jogo de sedução, ele também, gente. Eu não tô dizendo que ele Não, mas caiu ela de foi lá gaiato pra- lá. Ah, eu ela acho foi que lá é pra Mas eu transar não com achei. ele. A Eu sei profissão disso, dele, a profissão mas é dele. ele, tudo bem. Eu não achei Ele na não hora vende que perfume ele era nenhum ali. Aquilo Não lá vende perfume é... nenhum não, ali. exatamente. Perfume não vende perfume. Não, inclusive ele põe lá cheiro de madeira molhada. Olha que incrível. Não, mas eu acho que não, até porque depois Não, e ela já tem um sai de lá, espaço meio, não, né, e ela assim, sai de né? lá, tipo, deusa de vermelho. Né? não. Ela sai andando e fica todo mundo olhando ela na Muito rua engraçado. andando. É. Mas você sabe Ela é incrível. o que eu acho que quer mostrar isso, essa coisa das várias relações, como é difícil a conexão, né? Como você criar novos vínculos, criar Sim. não sei o quê, como não é coisa fácil. Não. Então isso é uma coisa, eu acho que é o lado difícil do recomeçar relações depois de sair de uma. E né? ele, na minha visão, ele começa a pensar se vale a pena, como que era a relação com ela e se faz sentido quando ele tem aquele encontro com o pai. É muito interessante o diálogo deles, né? Que ele fala, Nossa, por que se separou? Por Por que quê se separou? ou para quê? E o pai começa, e é muito interessante, ele fala, não, eu me separei porque eu queria voltar a sentir medo e a ficar sozinho. E o pai fala, mas não faz o menor sentido, Não. porque… O pai pergunta, pra quê Isso, você se separou? isso. E aí ele começa a falar o porquê. O Ele fala, porquê. mas eu não perguntei por quê. Isso, eu perguntei para quê? E aí ele fala, não, pra ficar sozinho um pouco. Aí o pai fala, mas você não tá sozinho. Você já procurou outra pessoa em seguida. E… Enfim, é como se ele falasse assim, não, é que eu queria entrar numa nova época de descobertas. E o pai fala, mas que descobertas? E eu acho que a partir dali ele começa a pensar o que ele tá vivendo e como era a relação dele com a Ana e o que tá fazendo sentido ou não. Eu acho que ali é o começo do retorno. Mas eu acho que ele é o que mais tem dúvida. Ela, eu acho que tocou mais… Melhor, eu acho que ela tocou melhor essa Acho que ela é mais descoberta. prática, porque também na venda da casa, eu acho que em geral ela é mais prática, e ele como escritor, ele é um escritor, não é? Ele é Jornalista, Ele é professor, sei lá, ele é professor, professor. Mas Filosofia. então, ele tem esse lado mais
Embora quando ele, na hora de divorciou, vamos vender. Ela falou, não quero vender. O apartamento. No primeiro momento ela falou, não quero vender. Não, depois ela quer e ele que não. Mas aí porque eu acho que já vem uma coisa de finitude real, né? Então o vínculo. Aí entra um pouco daquela história. Todo mundo fica com o vínculo da casa, não quer vender a casa, não sei, quando você ainda tem uma expectativa de retorno, né? E eles têm vários momentos em que eles conversam sobre a venda do apartamento. Mas antes disso, só porque o final já é quase eles juntos, né? Mas deixa eu só fazer uma parte. Claro. Dessa história do apartamento que a gente vê nos nossos divórcios. Fala, Lu. Quando você tem uma... Agora a Lu vai contar o que ela vê nos divórcios. Não, mas o que acontece é exatamente isso. Que fica um apego na casa do casal. Porque tem uma história lá, né? Eu sei, mas essa história está sendo terminada. Não, e porque tem às vezes uma expectativa de... Então, até inconsciente, uma expectativa de retomada. De retorno. Né? Porque quando ele... A gente vai depois voltar para o ponto que a gente estava, mas quando eles estão ali, que ela fala da venda mesmo, que ela quer vender, ele fala assim, não, é impressionante a praticidade, eu não sei o que. Ela fala, mas faz 3 anos que nós estamos separados. Então assim, não é que foi não é que era uma coisa muito... Mas ia representar um fim real. Ia representar Mas eu acho que isso é super forte. Eu lembro, eu vou falar uma coisa, eu lembro do divórcio dos meus pais. A gente morava numa casa super gostosa, e aí meu pai saiu de casa, enfim, aí minha mãe não queria vender a casa, eu queria vender. Ai, mas eu adoro essa casa. Eu falei, mas essa casa era daquela família que não existe mais. Ai, mas eu gosto dessa. Eu falei, cara, você vai... Eu falei exatamente isso, você vai fazer dessa sua nova casa uma outra coisa, né? O lar, que as pessoas falam, lar não é aquilo, é onde você faz. Mas é que aquilo simboliza. Sem dúvida, e as pessoas ficam muito arraigadas nisso, nos divórcios e assim. Os símbolos, e mesmo os idosos para sair da casa que eles viveram a vida inteira, tem tudo, sabe, é uma casa enorme que já não é segura para eles, mas que não é segura e tal, mas eles têm muita resistência. Por quê? Porque significa tudo o que viveram, né? E quão importante, e quando sai, fala, nossa, como eu sofri sem tanta necessidade, porque eu consegui fazer uma outra história. Eu sempre acabo retomando de alguma forma com pensar nisso, né? É importante falar sobre, né? Bom, e aí o amigo que parecia tão feliz se separa da mulher, também outra cena muito engraçada. Se separa da mulher porque ele foi pego no pulo do Então, ele traiu a mulher, calma, deixa eu explicar. E aí o Darin pergunta, o Marcos, né? Como é que ela descobriu? Foi uma foto do Instagram que foi postada e não sei como, chegou pra minha mulher. Ele falava assim, 2 mulheres que vivem em mundo total, elas nunca iam se encontrar na vida, ele fala. Se encontraram no Instagram. Se encontraram no Instagram. E aí, tanto que ele fala, o Marcos fala, mas deixa eu ver a Nem foto. Nem sabia que ela tinha Instagram. E aí a foto, não sei se ele tá saltando assim, com uma cara assim, mega feliz, né? Essa frase é maravilhosa. Ele é amante. Aí o Darin fala, o Marcos, né? Não tem nada mais pornográfico que a felicidade. E a mulher fala, né? Desde quando ele tá fazendo acrobacias com essas menininhas? E pra mim ele não pode nem subir não sei aonde, que dói a coluna, dói não sei o quê, entendeu? É muito bom, é muito bom. Não, aí, então, a história da casa tem várias cenas em que eles discutem se vende ou não vende, não é nem a casa, né? O apartamento. E tem que era mesmo super legal o apartamento. E era super legal. Quando ela quer se livrar logo, no começo ela quer se livrar logo, e fala assim, mas meu Deus, a gente fez tão gostosa essa casa. No começo ele tá muito apegado, né? Eu acho que no começo tem uma coisa da dúvida se aquele casamento acabou mesmo ou não. E aí o tempo vai passando. E aí ela fala, não, a gente vende, compra 3, um pra mim, um pra você. E um pro Luciano. E um pro filho, isso. E aí eles vão lá desmontar o apartamento, né? O apartamento é vendido e eles vão tirar as coisas. E aí é incrível, né? Porque quando eles vão tirar as coisas, tem um reencontro. Sim. Primeiro que eles desmontando e guardando as coisas ali, nem parece um casal... Mas eu acho que não já tinham vendido o apartamento ou porque eu entendi que sim, porque não, eu acho que eu acho que ele só queria desmontar. Vai o corretor lá e eles falam que vai vender muito rápido pelo preço, não sei o que, bababá, daí eles falam que precisam pensar. Isso, é uma lança e eles vão tirando e não consegue tirar a lança. E aí e eles se ajudam, aí eles abrem um vinho, aí eles sentam naquele sofá, ela conta que tá fazendo um curso de dança, começa a dançar. Danças latinas, ela dança pra ele. Gente, quem dança pro ex-marido, vamos combinar. Quem tem ainda uma paixãozinha. E eu tava crente que ele ia falar, deixa eu dançar com você. E ele nem tomou essa atitude. Não, porque a melhor coisa é vê-la dançar, né? Olha o
desculpa, o tesão ali dos dois, tomando um vinho num apartamento desmontado e ela dançando e cantando. Não, e ali não tinha música, e ela dá uma cantarolada. Você tem que imaginação. Ele falou, imagina aí a música. Eu Gente, até achei que ela ia ligar um sonzinho. Tem porque muito, tem o que muita acontece? Eles ligam um sonzinho enquanto eles vão desmontando. E depois, ela mas porque imagina não aí. tinha. Porque tinha uma musiquinha que ela fica taratatá, lá fica. Como que fica a musiquinha? Não, Faz aí. não, é porque. Não. Atenção. Taratatá, tem lá. É um taratata. Mas olha o coração aberto deles ali, de tomar um vinho e dançar. aí isso tem a ver com a história da relação, né? Porque é a pessoa. Você faz isso, independentemente da história da paixão ou não, é com quem você se sente à vontade. Pessoa que te conhece, não precisa ter julgamento, você não tem receio, você não tem… Cerimônia. Isso não é uma coisa de 1 ano, é uma coisa de 20 anos, né? E aí, na penúltima cena, eles estão se falando estão no computador, né? Não sei se é um WhatsApp ali, um message, qualquer coisa assim. E eles marcam um encontro. E ela fala, eu não sei se eu vou. E isso me lembrou 2 filmes em que tem isso, em que as pessoas marcam um encontro. E uma, inclusive, é na Ponte do Brooklyn, maravilhosa, em Nova York. E um fala, se eu for, é porque eu quero ficar com você pra sempre. Se eu não for, é porque realmente a gente acabou. Isso é uma cena recorrente. Se eu não for, você não me espera. E ela fala, não me espere, porque eu não tenho certeza se eu vou. Não, a verdade ela não fala exatamente assim. Eu achei que foi até mais romântico do jeito que ela falava assim. Se eu não chegar… Não me espera. Porque tem uma história do horário. Ela reclama que ele só atrasa, não atrasa. Que horas nós vamos se encontrar? 6 horas. Mas as 6 horas… De verdade ou a minha? A sua. Isso, porque ele tem as 6 horas dele. E nessa hora, ele até gosta do jeito que ela provoca ele. E aí ela fala, se eu não chegar, você não me espere. E ele tá ansiosíssimo. Muito fofinho. Aí, ela chega… Enfim, e aí tem um reencontro lá e é incrível. Então, mas aí eu acho que é muito legal porque ela fala… Gente, eu amei esse filme. Esse encontro me lembra o nosso primeiro encontro, eu tô nervosa, não sei o quê. Daí ela fala, então me acalma, não sei, sabe? É uma coisa assim… Quanta coisa boa tinha entre eles ainda. E que aí a minha pergunta, que tudo bem, eu não tô falando isso do filme, porque é óbvio que pro filme existir, sim, tinha que ser assim. Mas pra vida, que é a pergunta que você respondeu, precisava de tudo isso pra chegar nessa conclusão? Tudo isso, você quer dizer se separar? Eu acho que sim. Eu acho que quando eu faço as mediações e atendo os casais separados, eu vejo que dentro do casamento, eles não conseguem reinventar. É muito difícil reinventar e se reaproximar. Então, mas sem sair, saber assim, é aquilo que a gente fala de ir pro balcão. Depende do momento que tá essa relação. Porque o que acontece é o seguinte… Peraí, vou explicar. Que ela falou ir pro balcão, né? Quando você sai, se afasta um pouco da situação, tenta olhar de fora pra ter uma visão mais objetiva e mais clara do distanciamento. Do que tá acontecendo com o distanciamento. E a gente vê que no casamento é muito difícil as pessoas conseguirem ir pro balcão, olhar um pouco de longe e falar, deixa eu ver o que tá acontecendo, para conseguir analisar melhor com mais calma. Não, as pessoas estão ali dentro, naquele turbilhão de emoções e de problemas. E aí os casamentos acabam nesse contexto. Por quê? Porque a minha sensação que é assim, a pessoa vai deixando, e quando vai procurar a ajuda, o negócio já tá… Se é que vai, né? Não, ajuda sim, do tipo, na hora que vai começar, a coisa já tá degringolou, né? E elas acho que também desanimam de tentar reinventar ali dentro. De tentar reconstruir. Por isso que eu acho que na maioria dos casos, salvo raras exceções, tem que se separar para se distanciar, para esfriar. E aí olhar para aquela situação com outro olhar, que pode ser um olhar que reaproxima ou pode ser um olhar que isso não era mais para mim. Alguns casais, desculpa, até recasam, né? Depois de algum tempo. É raro acontecer, mas às vezes acontece, como no filme. Eu casei umas pessoas. Mas eu acho que no caso deles, do filme também, numa capacidade de autorresponsabilização, né? Porque assim, o que a gente vê também na vida… A culpa é do outro, né? Porque daí se você não consegue se autorresponsabilizar, você pode ir pra lua, não precisa ser pro balcão. Você pode ir pra lua que nunca você vai conseguir. O que eu contribuí pra chegar neste ponto? Que a pessoa não consegue olhar pra si, fica só apontando o dedo do outro. Eu acho que também essa riqueza da conversa deles é que a conversa deles não é sobre culpa. Aquela conversa definitiva no fatídico domingo não é sobre culpa. É sobre perspectiva, sobre sentimento. E sobre sentimento. Gente, cinema argentino maravilhoso. Nosso tempo acabou.
Eles Assistam. são muito lindos, Muito. né? O filme, o casal. Ele é É pra assistir uma vez. ele é leve, eu gosto muito de. Eu acho que o filme mostra ator. uma história real. Não E é você não acha que é bom Hollywood. os casais assistirem juntos? Pode dar ruim, mas vamos lá. Pode não ser bom. Eu assisti com meu marido e ainda estamos casados, mas… Não, eu acho que é bom. Eu acho que é bom, eu acho que pra quem tá na sabe? faixa dos 50 anos, com os filhos grandes, talvez saindo de casa, traz muitas reflexões, faz muito sentido e pode aí disparar algum gatilho, mas não Pro nos bem, pode ser um gatilho pro bem também. Não nos responsabilizamos pelos fins dos casamentos É verdade. após o conteúdo indicado, certo? É, certo. Gente, muito Correto. obrigada. Sigam a gente, o canal do YouTube tá lotado de conteúdos, cortes na íntegra, tudo. No Spotify. Hoje é o nosso 30º episódio do podcast. Nossa, uhul! Ah, que legal. Não percam, estamos no TikTok também. Nossa, 30º. Estamos Instagram. não, ela está. Né? Não, vocês aparecem Não, nos tudo bem, cortes. mas é. Instagram, Facebook, todas as redes. Baixa o aplicativo Os Nossos e siga a gente. Muito obrigada e Bye, até a bye. próxima.